Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de agosto de 2021. Origem da sexta-feira 13. Por que esse dia é tão temido? A sexta-feira 13 é conhecida como um dia de má sorte e tem origens muito antigas, que podem ser explicadas através da história e da mitologia. Há pessoas que ficam com medo em toda sexta 13. Elas imaginam que algo ruim pode acontecer e, por isso, preferem se resguardar e evita cruzar com gatos pretos, quebrar espelhos, passar por debaixo de escadas e outras crendices que dão azar. Existem diversas histórias que podem justificar o porquê da sexta-feira 13 ser tão temida. Vejamos quais são eles. Perseguição e morte de Jesus. Segundo consta, Jesus teria se encontrado com os 12 apóstolos em uma quinta-feira para uma ceia, num total de 13 pessoas. Uma dessas pessoas era Judas Iscariotes, o traidor de Cristo, porque o entregou aos soldados. Ele é considerado o 13. O dia que se seguiu, quando ocorreu a perseguição e crucificação de Jesus, teria sido uma sexta-feira. Hoje, a data é conhecida como Sexta-feira Santa. Há ainda outros fatos associados à cultura cristã, que associam o 13 à sexta-feira como um dia de má sorte. 13 é a marca da besta. O número 13 é indicado como a marca da besta no livro do Apocalipse. É também visto como um número imperfeito, se comparado ao número 12, que aparece em referências bíblicas 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, por exemplo. O dia em Adão comeu o fruto proibido. Adão e Eva teriam comido a maçã proibida, o fruto do conhecimento, em uma sexta-feira. O dia em Caim matou Abel foi numa sexta-feira que Caim teria matado seu irmão Abel. Você também pode se interessar por Halloween. Conheça as tradições dessa festa assustadora. Mitologia nórdica. Na cultura nórdica, alguns mitos explicam por que sexta-feira 13 é considerado dia do azar. Morte do deus Balder. Conta-se que certa vez foi organizado um banquete, no qual estiveram presentes 12 deuses, sendo que Loki, o deus da discórdia, não foi convidado. Mas Loki ficou sabendo do tal jantar e resolveu aparecer sem avisar. Ele teria armado um grande conflito, que ao final acabou com a morte de um dos deuses mais amados, Balder. Encontros promovidos pela bruxa Frigga. Frigga, a deusa do amor e beleza, teria sido transformada em bruxa quando o cristianismo dominou a região e converteu os povos nórdicos. Como uma forma de se vingar, Frigga passou a organizar encontros todas as sextas-feiras com outras 11 bruxas e também com o diabo. Nessas reuniões, as 13 criaturas rogavam pragas à humanidade. Frigga também é responsável pela origem de Friday, palavra em inglês que significa sexta-feira. Você também pode gostar de saber mais sobre o Dia das Bruxas. Halloween. Eventos históricos ocorridos na sexta-feira 13. Conheça agora alguns eventos que aconteceram numa sexta 13 que contribuíram para que a data fosse rejeitada. 13 de outubro de 1307. Nesse dia, o rei Felipe IV ordenou a perseguição dos templários. Tudo aconteceu após o rei ter percebido que a Igreja Católica estava tomando o poder de seu reino. Assim, tentou entrar para o grupo religioso dos Cavaleiros Templários. Como o grupo não o aceitou, Felipe IV ficou tomado de ira, ordenando a perseguição dos integrantes da ordem religiosa.
Muitos templários foram encarcerados e sofreram torturas como as que foram empregadas na Inquisição. 13 de janeiro de 1939 houve um terrível incêndio que matou mais de 70 pessoas na Austrália. É considerado o maior incêndio da história desse país. 13 de dezembro de 1968 o governo militar no Brasil decretou o AI-5, ato institucional que retirava direitos do povo brasileiro e permitiu que ocorressem diversas torturas e assassinatos. 13 de outubro de 1972 ocorreu a queda nos Andes do avião que levava a equipe uruguaia de rugby. A tragédia deu origem ao livro Sobreviventes à Tragédia dos Andes, e ao filme Ali Vivos de 1993. Em O Livro dos Espíritos Allan Kardec sobre sorte e azar, na questão 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência no jogo, por exemplo? Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. No livro Filosofia Espírita volume 17, o espírito Miramês pela psicografia de João Nunes Maia esclarece sobre a pergunta acima do Livro dos Espíritos, a lei que regula a reencarnação dá feições diferentes às vidas sucessivas, compondo regras e facilitando acontecimentos, de maneira a possibilitar o aprendizado das almas em marcha para a evolução espiritual. De certa forma, ninguém perde nada nas linhas da sua educação espiritual. Deus usa de todos os acontecimentos para disciplinar e fazer o aprendizado crescer, pelos métodos que ele achar mais conveniente. O espírito, ao tomar um corpo de carne, certamente que precisa de um esquema, assim como é preciso uma planta do arquiteto para fazer-se um edifício e os cuidados de pessoas que entendem de construção. A mesma coisa se dá no plano espiritual, ao descer para a carne, o espírito se submete a variados testes ou provações no mundo, mas, dependendo de sua maturidade, do seu interesse pelo bem comum, essas escamas de provações vão caindo como por encanto, pela força do amor e tornando-o livre dos seus padecimentos. O espírito pode pedir essa ou aquela modalidade de vida, mas nem sempre lhe é concedido. Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Para tanto, há instrutores espirituais, vigiando todos os processos de reencarnação. Se assim não fora, seria uma terrível desarmonia espiritual, porque quase todos os espíritos que reencarnam não sabem o que querem. Podes fazer uma experiência, perguntando aos homens o que eles desejam para suas vidas, que poderá sentir a realidade. Algumas almas, ou a muitas delas, as reencarnações devem ser impostas para o seu próprio bem. O que podemos explicar sobre os destinos dos homens aos espíritos ser-lhes-á mais fácil entender, são provas, tanto a pobreza como a riqueza, são testes para as almas, visando a educação dos seus impulsos inferiores. A vida é cheia dessas situações. Nós todos nos encontramos em função da aprendizagem, enfrentando todos os tipos de provas, de acordo com as nossas necessidades. O que chamas de boa sorte de alguns homens, por vezes é mais sorte para a alma, porém, em tudo Deus visa o bem, na educação e sabedoria para seus filhos. Vejamos o que diz o apóstolo Lucas, no capítulo 19, versículo 42 e dizia: Se conhecesses por ti mesma, ainda hoje, o que pode te levar à luz. Mas isto está, agora, oculto aos teus olhos.
Os que se encontram preparados conhecerão o oculto e libertar-se-ão das garras da ignorância, pelos seus próprios esforços na paz de Deus. Nunca deves deixar de procurar, porque às vezes tudo está pronto, bastando somente os teus esforços, a tua parte para a tua paz interior. O espírita deve procurar sempre as pegadas de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém de seu rebanho vai à luz senão por ele. O Espiritismo codificado por Allan Kardec teve a honra de vir tornar conhecido Jesus para a humanidade, apresentando um Jesus todo amor, a trazer a esperança em todas as suas feições de luz. Aqueles preparados e escolhidos pelo tempo são chamados para maiores entendimentos. O Cristo antes vivia fora de nós, com o advento do Mestre, em se refletindo pelos espelhos da doutrina espírita, ele penetra e esplende em nossos corações, morando nas nossas consciências, a nos dizer: estou aqui, para a tua felicidade. Os prazeres que são dados às almas para o gozo da vida física são testes, explicáveis pela reencarnação, que serão dados a todos como experiências, assim como também os sofrimentos e todos os tipos de infortúnios. Não há nada errado na escrita divina. O que pensa ser erro, é devido à ignorância das leis que regem a todos e a tudo. Deus é a eterna inteligência e a sabedoria divina, expressando-se no seu amor, não iria errar nos acontecimentos. Quem crê em Deus, aproveita em tudo as lições. Isto é o que deves fazer. Balneário Gaivota, 13 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.